Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar uma mensagem para vocês. Tô fazendo a reforma lá do imóvel que a gente comprou para fazer a igreja. E ontem, em conversa com o pedreiro, o pedreiro começou a conversar e falar, que reformar nós temos um trabalho extra, E diz que toda reforma a gente tem que quebrar, arrumar, enquadrar e depois construir. É como se fosse realmente o termo remendar, né? E eu queria que usando essa analogia, usar um texto bíblico que está lá em Provérbios 22, verso 6, que diz: Pai, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, e ele envelhecerá e não sairá dele, né? Educa a criança no caminho que ela deve andar, e ela vai envelhecer e não vai sair dele. Então, irmãos, eu queria falar sobre esse assunto, sobre a dificuldade que nós temos, na nossa caminhada cristã, de ajeitar a nossa mente, a nossa forma de pensamento, os nossos costumes, a nossa cultura, à cultura de Deus, ao reino de Deus. Porque nós somos como aquela casa que eu acabei de citar, que está em reforma. Nós somos construídos de uma forma, moldados de uma forma, E de uma hora para outra, nós passamos por um processo de mudança, E aí aonde Jesus usa a parábola e diz, que ele não coloca vinho novo em odres velhos, Porque na verdade ele precisa mudar o odre, Ele precisa transformar o odre, fazer o odre ser novo também, É quando nós realmente, sabe aquele termo que nós usamos, se convertemos. Se você trouxer para uma analogia a um texto, a um rio, converter, convergir, mudar a direção. Precisamos verdadeiramente entrar no caminho. Por isso que Jesus é o caminho, porque ele está te direcionando a um lugar. Então, irmãos, Deus sabe que muitas vezes nós, como casas espirituais, fomos criadas ou formadas com culturas, conceitos errados, fomos criados e ensinados um caminho que não é o caminho de Deus. E hoje Deus está transformando os seus pensamentos, transformando a sua cabeça, transformando a sua vida. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a nossa casa, ela não está novinha, ela não está adequada, ela não está caminhando para a coisa certa. E Deus está arrumando, transformando. Ele está ajeitando a casa. É como o vaso na mão do oleiro, Ele quebra tudo e constrói novo. Deus está amassando o barro. Mas sabe, irmãos, nesse processo todo de construção de Deus na nossa vida, Ele quer algo excelente. Ele quer hoje, eu quero hoje que você grave no seu coração, porque é o que Deus colocou no meu coração. É difícil sim o processo de transformação, de mudança, de conversão. Sim, é difícil, sabe? É difícil o processo de mortificação da nossa vida. Irmãos, é muito difícil. Mas, irmãos, quando há a reforma de Deus na tua vida, quando a construção de Deus na tua vida terminar, você será uma casa excelente. Você terá prazer a Deus. Mais do que prazer a Deus, você terá momentos de alegria com seu papai. Sabe, irmãos, às vezes, numa reforma, numa casa, quando ela é mal construída, fiação dá curto, paredes racham, o cano, ele entope, não escoa direito. E Deus hoje ele está ajeitando as lacunas da sua vida, Ele está ajeitando as lacunas do seu cônjuge, Ele está ajeitando as lacunas da tua família. Sabe, o teu caminho, não vai ser mais um caminho torto, mas vai ser um caminho reto, um caminho de esperança. Irmãos, peça para o Senhor nesse dia, o grande construtor, o grande arquiteto, peça para Ele moldar a tua vida. Peça para o oleiro pegar o barro e moldar um vaso novo. Irmãos, é
tempo de Deus mudar a tua vida. É tempo de Deus transformar os teus pensamentos. É tempo de Deus trazer para ti um novo olhar, uma nova vista. Lembre-se, nós não vivemos de vista, mas de fé. Mas até mesmo aquele que vive de fé, irmão, ele enxerga aonde os outros não enxergam. A diferença de nós para o mundo é que o mundo é guiado, cauterizado com pensamentos caindo, mas nós somos moldados, guiados pelo grande Espírito Santo. Nós somos moldados pelo Senhor. E ele, assim como lá no deserto, ele conduzia o seu povo no caminho que ele devia andar. O Senhor tem conduzido a nossa vida no caminho que nós temos que andar. E sabe qual é este caminho, irmão? É um caminho de bênção, um caminho de vitória, é um caminho de mudança, de prosperidade. Olha, se está doendo, ele está reformando. Se ele está reformando, não se preocupa, porque aonde ele bota a mão, ele vai trazer conserto. Aonde ele bota a mão, nunca mais vai ter problema. Se você está passando por um processo de enfermidade, irmão, deixa o oleiro colocar a mão. Se você está passando por um processo de dificuldade, deixa o oleiro colocar a mão. Se você está passando por um processo que você não está entendendo, eu quero te dizer, ele sabe de todas as coisas, né? Lá em Provérbios ele é chamado de o espírito da sabedoria. Deus tem os espíritos que podem mudar a tua vida, o espírito da sabedoria, o espírito de mansidão, o espírito de longanimidade. Ele diz em certa feita, ele diz assim: há por acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Irmãos, não tem nada difícil para ele, né? Mas você precisa lançar sobre ele, você precisa colocar sobre ele, porque quando nós colocamos a nossa vida sobre ele, ele vai mudando. Se tiver que quebrar algo que está errado, ele vai quebrar, né? Porque a Bíblia diz que nós somos provados, né? Mas tudo aquilo que é provado é para ser aprovado. É tempo de aprovação, é tempo de ver a tua casa no prumo. Amém? Medite nessa palavra, é verdade. Às vezes eu já ouvi muitas vezes a frase: nossa, depois que eu me converti parece que está mais difícil. Claro, irmãos, Deus está quebrando conceitos, quebrando pensamentos, quebrando maneiras de pensar para enquadrar naquilo que verdadeiramente é certo, é verdadeiro. Por isso que ele diz: eu sou o caminho e a verdade. O resto tudo é mentira, irmãos. O que ele ensina é verdadeiro. O que ele ensina é verdade. O resto só traz um momento de prazer, um momento de alegria. Eu não sei você, mas sabe quando você faz algo errado que naquele momento parece bom, mas depois vem aquele peso? É assim, o engano é assim, né? E às vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas dizer: nossa, quando eu estava no mundo, parece que eu não tinha essas coisas, esse temor, esse medo. Mas sabe o que é, irmãos? Quando a gente está no mundo e a gente não está em Deus, quando as pessoas estão no mundo e não estão em Deus, elas estão mortas, distantes do Senhor. Mas quando nós aceitamos a Cristo, começamos a caminhar com Ele, passamos por um processo de consciência, o Espírito Santo se torna a nossa consciência, Ele nos ajuda, né, na caminhada. Ele nos ajuda a começar a ver o que é verdadeiro, ver o que é eterno, ver aquilo que verdadeiramente vai mudar a nossa existência. Deus te chamou para a eternidade, e essa eternidade é com o Senhor. Amém? Que você medite nessa palavra, que você lembre: está doendo, é porque Deus está reformando. Se Deus está reformando, Deus está construindo coisas novas na tua vida, porque é tempo do novo, é tempo do novo na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus transforme os teus passos. Eu queria orar com você um instante. Amém? Pai, eu peço, Pai, que o Senhor mude, Pai, a vida, Pai, do teu povo, dos teus filhos, Pai. Pai, muda, Pai, e tira do cativeiro, meu Deus, essa mulher que sofre. Meu Deus, essa mulher que antes de dormir tem chorado, Racaçu, Demenei, Ramanai. Meu Deus, tem derramado lágrimas. Pai, muda, meu Deus, o cativeiro dessa mulher. Muda, meu Deus, o cativeiro deste homem. Muda a história, Pai. Pai, se tem tirado pedaços, se tem quebrado paredes, se tem quebrado, meu Deus, estruturas da vida dessas pessoas, Pai, é porque o Senhor quer levar eles a um lugar mais além, um lugar mais forte, um lugar de comunhão com o Senhor, Pai. E eu creio, Pai, nesse lugar de proteção do Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, a vida do teu povo. Que o Senhor abençoe o dia do teu povo. Que eles tenham um dia abençoado, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.